Muito bem, pessoal, estamos de volta agora ao terceiro bloco da nossa aula número 10 do curso de 1000 questões de Direito Administrativo. Essa é a nossa aula número 10 com a temática Administração Direta e Indireta, bloco 3. Resolveremos as questões 236 a 240. Se você não adquiriu o curso completo ainda, adquira pelo site que está aqui logo abaixo, www.eleitoralcombruno.com.br. Questão 236. Sobre a administração pública direta e indireta, assinale a alternativa correta. Letra A. As fundações públicas, assim como todos os órgãos da administração pública indireta, não podem exercer o poder de polícia administrativa. O que vocês acham? É possível exercer o poder de polícia administrativa? As fundações e os órgãos, assim como todos os órgãos da administração pública indireta, podem sim, pessoal. A letra A está incorreta. É possível sim o exercício do poder de polícia administrativa. B. As autarquias são entidades da administração pública indireta. Muito bem. Com personalidade jurídica de direito privado? Não. Personalidade jurídica de direito público, que prestam serviços autônomos? Não. Prestam atividades típicas do Estado. C. As entidades públicas descentralizadas integram a administração pública direta. Já as entidades federativas compõem a indireta. Houve uma inversão aqui. Pelo contrário, não é? As entidades públicas descentralizadas compõem a administração pública indireta, enquanto que as entidades federativas vão integrar a administração pública direta. Então, houve uma inversão. Letra D. As agências reguladoras são autarquias com regime especial, possuindo todas as características jurídicas das autarquias comuns, salvo por seus dirigentes estáveis e com mandato fixo. Essa é uma das peculiaridades das agências reguladoras. Os seus dirigentes serão estáveis e terão mandato fixo. Portanto, quando eu falo estável, é porque é sob o regime estatutário. Então, letra D, correta. E. Entidades públicas descentralizadas exercem funções legislativas, executivas e jurisdicionais, exceto os municípios. Já as entidades federativas desempenham funções exclusivamente administrativas. Houve uma inversão, não é? Quem vai exercer as funções legislativas, executivas e jurisdicionais são as entidades federativas, União, estados, Distrito Federal, municípios. Claro que em determinada situação, por exemplo, o município, não temos o poder judiciário municipal. É uma exceção. Não é? Já as entidades públicas descentralizadas vão exercer funções administrativas. Então, houve uma inversão também. O gabarito da questão 236 é a letrinha D. 237. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um órgão classificado como autarquia em regime especial, integra a administração indireta da União? Não, pessoal. Tribunal Regional Federal, pertencente ao Poder Judiciário, não é entidade da administração indireta. Pertence à administração direta da União. Então, está incorreta a questão 237, porque nós temos aqui integrando a administração direta. 238. A administração pública centralizada ou direta existe em todos os níveis das esferas do governo. É, em si, a própria administração pública. Na administração pública direta, a atividade administrativa é exercida pelo próprio governo que atua diretamente por meio dos seus órgãos, isto é, das unidades que são simples repartições interiores de sua pessoa e que por isso dele não se distinguem. Sobre esse assunto, assinale a incorreta. Ou seja, sobre essas questões que nós estamos tratando, administração direta e indireta. A. Estes, portanto, administração pública considerada aqui foi colocada direta, não é? Direta, isso mesmo.
Estes são órgãos despersonalizados, ou seja, não possuem personalidade jurídica própria. Verdadeiro. Os órgãos da administração pública direta não têm personalidade jurídica própria. B. Esses órgãos não são capazes de contrair direitos e obrigações por si próprios. Claro que não. A gente sabe que é uma mera quando eu falo de órgãos da administração direta, é uma mera repartição de competência, se não tem personalidade jurídica própria. C. Os órgãos atuam nos quadros vinculados a cada uma das esferas do governo? Muito bem. União, estados, DF, municípios e seus órgãos repartidos internamente. E a letra D. Na administração pública direta, o Estado é somente o titular do serviço público? Não. Ele é o titular e ele também executa. Então não é só titular do serviço público. Nós estávamos buscando a incorreta e nós encontramos na letra D. 239. A administração indireta compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e ainda as fundações públicas. Maravilha, pessoal! Aqui nós temos mais uma vez a previsão do Decreto-Lei 200, de 67, e o artigo é o 4º, inciso número 2. Então, estas são as entidades pertencentes à administração pública indireta. Questão 240, para fecharmos o terceiro bloco. A organização administrativa, estruturada em administração direta e indireta, pressupõe a existência de pessoas jurídicas, com personalidade jurídica e competências próprias, que possuem características comuns, a exemplo, letra A, da necessidade de serem criadas por lei, na qual estarão previstas todas as competências, obrigações e escopo de atuação, não dependendo de outros atos para serem formalmente instituídas. Ora, na indireta, eu terei as entidades criadas por lei, autarquias e fundações públicas, e outras autorizadas. Então não é necessário ser criadas por lei nesse critério amplo, né? Então tá falsa a letra A. B. Da submissão a regime jurídico de direito privado, ainda que possam contar com participação pública em sua formação, como os consórcios públicos, as sociedades de economia mista, as fundações e as autarquias especiais. Não posso dizer que todas as entidades submetem-se ao regime jurídico de direito privado, por exemplo. Eu tenho autarquias e fundações públicas de direito público. Falsa a letra B. C. Da submissão a regime seletista ou estatutário, à semelhança do que se admite para a administração direta, que conta com a dualidade de regimes jurídicos para seus servidores. Não. Autarquias, por exemplo, e fundações públicas são estatutários. Não temos ali o regime seletista. Na administração direta é só estatutário, não tem seletista. D. Do controle externo a que se submetem, tal qual o exercido pelo Poder Judiciário e pelo Tribunal de Contas, estes últimos, que analisam critérios de legalidade dos atos e negócios da administração, mas também examinam aspectos de economicidade. Perfeitamente. O Tribunal de Contas, conforme prevê a nossa Constituição Federal, no artigo de número 70 da Constituição, vai exercer, então, esse controle que nós chamamos aqui de controle externo, não é? Tribunal de Contas exercendo o controle externo, averiguando os critérios de legalidade dos atos, dos negócios da administração, examinando aspectos de economicidade. E, verdadeira letra D. Do regime de execução próprio, sujeito à expedição de precatórios, a serem pagos em ordem cronológica, respeitados os débitos de pequeno valor, dotados de preferência, a fim de aplicação do princípio da isonomia em relação aos credores. Veja, pessoal, os precatórios são requisições de pagamento cobradas pelo Poder Judiciário aos municípios, por exemplo, às autarquias, às fundações públicas, aos estados, à União. Veja, somente quando está dotado de regime jurídico de direito público. Direito privado, não. Então, não posso ampliar esse entendimento da letra E, que está falsa. O gabarito, então, é a letrinha D. Nós fechamos o nosso terceiro bloco e agora nós caminharemos para o quarto e penúltimo bloco da aula 10.
Não adquiriu o curso ainda? Passe no site. Um grande abraço!